Ora, muito bem, vamos então dar início a esta sessão. Esta sessão, neste congresso, portanto, esta mesa redonda neste congresso sobre cinema e guerra, tem a particularidade de ser um contributo específico da Cátedra da Bioética, da Cátedra para a Bioética, que é a coordenadora, a professora Teresa Toldi, que está aqui hoje connosco. E são nossos convidados para debater nesta mesa redonda esta questão do cinema e da guerra, o Mário Augusto. Vou fazer uma apresentação muito breve de cada um dos convidados. Portanto, o Mário Augusto é jornalista de televisão desde 1986, autor e apresentador de vários programas de divulgação de cinema, aliás, muito conhecido. É o jornalista português que mais estrelas de cinema entrevistou para a televisão, fez mais de 2.000 entrevistas ao longo dos últimos 30 anos, coordena e apresenta o mais antigo magazine de cinema e televisão portuguesa, que é a Janela Indiscreta, e programa este que em 2018 foi distinguido pela Sociedade Portuguesa de Autores. Esteve na fundação da SIC, em 2009 regressou à RTP, trabalhou na rádio e é colaborador habitual de diversos jornais e revistas. Susana Magalhães é professora aqui na Universidade, além disso é também coordenadora da Unidade de Conduta Responsável em Investigação no I3S da Universidade do Porto, é doutorada em Bioética pela Universidade Católica Portuguesa, com uma dissertação intitulada Imaginação e a Responsabilidade, Bioética e Literatura entre a Imaginação e a Responsabilidade. Também é membro da Comissão de Ética do Centro Hospitalar do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e é membro da Comissão de Ética, membro do grupo fundador da Rede Portuguesa de Reprodutibilidade Científica e membro da Sociedade Europeia de Medicina Narrativa, aliás, medicina narrativa de que a Susana é uma especialista. Feitas estas apresentações, vamos então começar. Eu deixava-vos à vontade, mas a primeira pergunta que gostava de fazer, Mário Augusto, é, na verdade, que indicasse esta plateia, também constituída por jovens, 2 filmes sobre a guerra, 2 filmes que nos permitam fazer uma reflexão sobre a guerra. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, estar aqui com esta mesa de gente conhecedora, se calhar até mais do que eu nestes meandros. Eu é mais filmes, como diria o Hermes, que era mais bolos, mas quando me pediram, aliás, para já, porque as pessoas que me pediram merecem-me todo o meu carinho e a minha consideração, portanto eu não poderia deixar de estar presente. E depois porque sendo cinema, acho que quem faz disto vida, a sua vida profissional e no meu caso faz com paixão e com vontade de partilhar, é uma obrigação poder partilhar, poder estar especialmente com o mundo académico, porque é também uma maneira de se mostrar o outro lado desta faceta e por outro lado também desmontar ou desmistificar um bocadinho aquilo que se cultiva à volta das figuras públicas da televisão, que normalmente são pessoas que fazem capas de revistas e tal. Eu não faço, mas acho que o que devo fazer é essencialmente partilhar com os outros a paixão que tenho pelo que faço e pelo que estudo e pelo que analiso e investigo. E, respondendo à pergunta, até porque depois a conversa vai por aí fora, não é fácil, aliás, há sempre aquela pergunta clássica que se faz a quem gosta de cinema. Aliás, deixem que vos diga, e muitos alunos que aqui estão são certamente da área da comunicação, é muito recorrente a pergunta, então, e qual é o melhor filme da sua vida? Ninguém tem um filme da sua vida, ninguém tem o melhor filme, porque o melhor filme, o nosso melhor filme é sempre aquele que tem associado colateralmente uma série de ações e eventos que nos fazem adotar esse filme. É óbvio que os tempos hoje são diferentes, porque hoje nós paramos um filme a meio para ir à casa de banho, para ir ao supermercado, para ir ao frigorífico de mar comer um iogurte, e quebra a corrente da ação e que nos torna os espectadores mais passivos do que se era antigamente em relação ao cinema. E o cinema, como tem esse lado de nos ensinar, de nos transmitir emoções, de nos seduzir, com essas quebras às vezes perde-se muito. E é por isso que o streaming hoje é uma fórmula muito bem elaborada que chega ao fim da ação do episódio e que já está a dizer, quer saltar já para o episódio seguinte, quer saltar o genérico,
até eticamente isso não é correto, porque aquilo tem uma regra, tem um método e a coisa deveria ser respeitada, mas não é, porque é preciso alimentar em cadeia o processo. Bem, sendo assim, é sempre difícil escolher um filme, mas no caso do cinema de guerra, e eu acho que daqui a pouco vou tentar desmontar isso, mas na verdade não há um cinema de guerra. A guerra é um processo narrativo na estrutura cinematográfica e nos géneros, nos subgéneros cinematográficos, mas se calhar eu tinha os dois filmes que me encantam de guerra, ou que têm o tema de fundo a guerra, são dois filmes profundamente antibelicistas, apesar de serem cruelmente duros na descrição da história. Um é o Oeste Nada de Novo, dos anos 30, do Lewis Melville, o primeiro, que é a adaptação de um romance que foi publicado logo a seguir ao fim da Primeira Guerra Mundial, e que é encantador, tem momentos verdadeiramente encantadores e chocantes ao mesmo tempo, e que este novo consegue recriar, mas hoje já é, a imagem hoje já é uma coisa tão forte e tão digital e tão manipulável que é fácil criar aqueles ambientes. Agora, nos anos 30, aquele filme foi uma pedrada no charco, e o Oeste Nada Novo é efetivamente, para mim, um dos melhores filmes em que tem como fundo a guerra. E o outro, é óbvia a escolha, eu acho que qualquer cinéfilo teria ali uma dificuldade entre escolher um e outro, mas é o Apocalipse Now e o Caçador, que eu acho que o Caçador tem ali, o Michael Cimino conseguiu fazer também ali uma coisa que, não sendo um filme anti-belicista, consegue-nos agitar a alma em relação... Nós chegámos ao fim e disse, terá valido a pena eles andarem para lá a matar-se uns aos outros, e depois tem o lado americano que eles conseguem ter uma coisa curiosa na indústria, que é... A guerra ainda está a decorrer, já eles estão a fazer filmes sobre a guerra. É uma coisa, sobre aquele tema, sobre aquela... show me the money, sempre, claro. Mas seriam esses dois, o Oeste Nada de Novo e o Apocalipse Now. Um bocadinho do Apocalipse. Porquê o Apocalipse? Porque acho que o Apocalipse tem associado à narrativa que o próprio o Coppola desenvolve, para já. Estamos a tratar de um tema da adaptação de um livro de Conrad, O Coração das Trevas, que não tem a ver com aquela que já isso é genial. O Coppola agarrar num livro que o toca e que diz, isto transposto para a guerra é de caraças. E ainda por cima, a Guerra do Vietnã, que era e é, infelizmente agora já não é tanto, porque em cima daquela ferida veio outras do Afeganistão e que o cinema já está a tratar também de uma maneira recorrente, e é, apesar da crueldade das imagens e da forma como ele explora aquela loucura, aquela insanidade da personagem do Marlon Brando, como consequência da pressão que aquele conflito provocou naquele homem, acaba por nos obrigar a refletir sobre o efeito da guerra nas pessoas, que não é igual a todos. Por exemplo, basta ver, e pegando outra vez, recuando um bocadinho, e por comparação, até porque o período é o mesmo em termos de produção, é mais ou menos na mesma altura, O Caçador, de Michael Cimino. Estamos ali com duas consequências de guerra completamente dispares. Por um lado, a loucura no interior da guerra, ou seja, o Kurt não sai de lá, pelo contrário, influencia e fica louco naquele ambiente. As personagens centrais do filme do Cimino vão e vêm à guerra,
e regressam, mas regressam transtornados, regressam diferentes. E percebe-se que a guerra tem diferentes influências consoante a fragilidade psicológica e a estabilidade emocional de cada personagem. Aqueles amigos que vão para a guerra no Caçador, um é completamente esmagado pelo sistema, o outro é fortalecido pelo sistema. A guerra a um destrói, a outro fortalece, e percebe-se depois, mais à frente, que na verdade também lhe deixa marcas duras das experiências que viveu. Mas, por outro lado, acaba por, ao assumir o papel de herói, no regresso, ele fortalece e, inclusive, aliás, isto acontece em vários filmes, que é uma coisa curiosa, inclusive ele volta lá, a pretexto de ir lá buscar o amigo, ele volta a ir para o Vietnã, mas não o pretexto é o amigo, mas não é por isso, ele está viciado naquela adrenalina da guerra, no precipício constante que a guerra coloca aquelas personagens. Portanto, eu acho que o Apocalipse Now é mais subjetivo na análise cruel da guerra, não é tão descritivo, mas ao mesmo tempo incomoda-nos mais como espectadores e consegue-nos criar essa atitude antibelicista que o Caçador não consegue tanto. O Caçador é melhor no retrato e pior na subjetividade da ação e da consequência da guerra. O Apocalipse Now é essencialmente um filme que é uma obra-prima pelo resultado final daquilo que nós sentimos e não vemos no filme, que é aquele mal-estar, aquela sensação de aperto em relação àquelas personagens. A forma como ele trabalha o medo no filme é verdadeiramente incrível. Aquela cena da subida do rio, daquele grupo de soldados, é esmagadora. A relação entre aquela barcaça que vai com uma missão e toda a dimensão geográfica da ação, portanto, o GPS daquela cena é verdadeiramente incrível, e acho espantoso que, e depois conhecendo os bastidores do filme, ainda nos apaixonámos mais por aquilo. Aconselho-vos a ver o filme que a mulher de Coppola fez sobre o filme, propriamente dito, em que nós percebemos que aquilo era tudo louco, estava tudo chanfrado. O Martin Sheen dá-lhe um ataque cardíaco, o outro andava sempre com a droga. E independentemente disso, o homem ainda por cima, está lá não sei quanto, o Coppola leva a família toda para lá, para as Filipinas, pede ao Ferdinand Marcos, que era o ditador, se não se importa de emprestar os helicópteros para fazer a confusão, para fazer as cenas mais de helicópteros. Epá, no dia em que aquilo está para ser filmado, o Ferdinand Marcos estava com os separatistas lá na região, desvia parte dos helicópteros para a guerra efetiva, para esmagar os separatistas e os revolucionários, e ele acabou por ter só meia dúzia de helicópteros que, genialmente, só que mesmo alguém que tem a capacidade e a genialidade do Coppola, consegue pôr os helicópteros a andar em círculo à volta da câmara, aquilo parecem 50 e são 3 ou 4. E depois também tem ali um pormenor engraçado que eu acho que às vezes as histórias que estão associadas, o Apocalipse Now tem uma coisa fantástica, consegue ter os dois lados, ou seja, o filme é sublime, mas ao mesmo tempo o que lhe está adjacente na estrutura até chegar a filme é mais louco ainda. Aliás, se vocês virem uma coisa engraçada que está disponível na Sky, isso deve ser uma coisa que o homem... Aliás, é incrível como é que o Coppola ainda está vivo, não é? O homem já faliu várias vezes, já perdeu tudo que tinha, já reconstruiu tudo que tinha. As pessoas não conhecendo bem o Coppola, têm uma coisa engraçada. Por exemplo, o Ferdinand Marcos emprestava-lhe os helicópteros. No dia de folga das filmagens lá nas Filipinas, no sítio onde eles estavam,
ele requisitava os helicópteros para ir com a família lá para o meio de umas ilhas para estar sossegadinho e tal, não sei, que é uma coisa que não faz sentido, não é? Então o homem emprestou-lhe os helicópteros para a guerra e ele usa-os para prazer particular. Aqui teria sido logo detido e tinha um processo É lenda ou é verdade que o Marlon Brando queria ser filmado na sombra, que está muito gordo? Assim, isso é referido inclusive no documentário da Leonora Coppola, não com esse pormenor. Assim, o homem quis ser filmado na sombra porque o homem estava mesmo já transtornadíssimo, não é? Já estava numa fase da vida muito complicada. Mas há ali momentos daquele filme que, apesar de retratar a guerra com uma crueldade incrível, como nos mostra, e chegámos ao final e dizendo assim, pá, não vale mesmo a pena fazer guerra, não faz sentido, isto não é insano, isto não faz sentido nenhum, mas aquilo é um retrato de uma guerra que os americanos não queriam que ele fizesse o filme. Bem, mas deixa-me só contar um pormenor engraçado. Ele, quando vai àqueles fins de semana de helicóptero com a família, portanto, os filhos eram todos pequenitos, e, portanto, ele tinha na altura 4 filhos, eles hoje são só 3, porque um deles, entretanto, morreu, e ia para aquelas ilhas lá de coisa e dizia, pá, vamos comprar uma ilha destas, deve ser assim um grande maluco, vais comprar uma ilha destas, e a mulher sempre a dar-lhe para trás, pá, estás maluco, então não faz sentido, não, vamos comprar uma ilha. Então uma vez, ficou com aquela ideia ali a meter na cabeça, tal, uma ilha, quero ter uma ilha para mim, para a família e tal, para os fins de semana, e com o dinheiro que ganha com o Padrinho e com o Apocalipse Now. Aliás, uma coisa muito engraçada, isto já estamos a desviar um bocadinho do tema, mas peço desculpa, mas é giro estas histórias saberem-se. Por exemplo, o Apocalipse Now, um dos financiadores do Apocalipse Now era um português, da Luz ao Mundo, o dono da Luz ao Mundo, que jogava golfe com o Coppola. E o Coppola andava a tentar juntar dinheiro para fazer o filme e veio a Portugal ter com ele, disse, pá, não quero fazer um filme aí e tal. O processo de fazer o filme foi mais longo do que fazer o filme. Juntar dinheiro daqui, buscar dinheiro acolá e tal, não sei o quê, a pedir. E um dos financiadores foi o Tenente-Coronel Luís Silva, que meteu não sei quanto, mas deve ter uns milhares de euros, e foi reembolsado de forma choruda por ter investido na coisa. E o que é curioso é que ele fica sempre com os direitos do filme e torna-se multimilionário por causa do Padrinho e depois, mais tarde, por causa do Apocalipse Now a seguir, apesar do Apocalipse Now ter sido um flop descomunal na América, porque os americanos não perceberam nada daquilo, que era isto. O que é que ele está para aqui a querer dizer, o que é que ele está para aqui a escarafunchar na ferida, que não faz sentido nenhum. Mas no resto do mundo foi um sucesso. E ele, como tinha os direitos, e ele, apesar de tudo, deve ser um grande homem de negócios, o que é que ele fez? Disse, pá, vamos comprar uma quinta de vinhos, pá, para a malta juntar italiano, ao fim de semana, estamos aqui todos com os amigos. É por isso que ele mete-se nos negócios de vinho. E uma vez estava, por causa daquela ideia de ficar com uma ilha, esta história é verdadeira, portanto não é mito urbano, está em casa num fim de semana a ler no jornal, lá o LA Times ou o San Francisco Chronicle, e vê que há um país novo que se foi criado, que era o Belize. Epá, não faz mais nada, agarra no filho, mete-se no avião, vai ao Belize para ver como é que é um país novo que cresce. Comprou um resort e hoje é um dos sítios mais, deve ser espetacular. O grande negócio do Coppola, da família Coppola hoje, é o turismo. Porque ele, onde vai filmar, o dinheiro que ganha deixa lá ficar, em turismo. É por isso que ele tem uma vila brutal para alugar no norte de Itália, tem no Belize um resort de turismo incrível, tem na Argentina também hotéis de luxo e de qualidade. Portanto, ele faz essas geringonças com o negócio dos filmes. E tudo isso começou por causa do Apocalipse Now. Ok, antes de passar a palavra à Susana, pedia só um título sobre o Holocausto. Epá, sem dúvida nenhuma, o Schindler's List. Ok. Susana, fazia-te a mesma pergunta, 2 filmes de guerra. Eu queria só fazer aqui um preâmbulo antes de dizer os 2 filmes de guerra. Um deles era a lista de Schindler, mas tenho aqui outros 2 que já tinha pensado e que acho que será interessante.
Eu, como tenho por defeito de profissão de investigação analisar a relação entre a arte e quem está como espectador, como audiência, como consumidor, como, enfim, interessa-me bastante na parte do cinema, como na literatura, como noutras narrativas, interessa-me bastante de que forma é que nós nos relacionamos com o cinema e com as obras de arte e até que ponto é que o cinema consegue, na verdade, provocar e promover ansiedade moral e não certezas morais. Ou seja, até que ponto é que os filmes, na verdade, contribuem para nos inquietar e não para confirmar aquilo que nós já prevemos ou que já consideramos como uma certeza nossa. E considero que hoje os filmes que retratam a guerra ou que têm a guerra como pano de fundo ou conflitos, outros que não apenas a guerra, têm um papel difícil porque nós, na verdade, estamos assoberbados de imagens a todo o momento e essa multiplicidade de imagens que nos chegam através de diversas fontes podem, na verdade, apagar a nossa capacidade de sentir com e, portanto, de ter um pensamento crítico e reflexivo a partir do cinema. E eu acho interessante que, por exemplo, no Apocalipse Now pode haver uma interpretação de que, de certa forma, é tão brutal que acaba por desafiar estas estratégias que podem existir de tentar normalizar ou de tentar legitimar atos de violência e suprimir a tal ansiedade moral que a boa arte consegue provocar em quem lê, em quem vê, em quem presencia. E é neste sentido, exatamente porque me interessa de que forma é que a narrativa, seja cinematográfica, seja outra, consegue promover esta reflexão crítica, este pensamento crítico, e aproximarmos-nos, e em vez de nos distanciarmos das vítimas que sofrem violência, e no caso da guerra, das que são objeto dessa violência da guerra e das batalhas, etc., eu acho que há um filme que não podemos esquecer, no sentido em que materializa o que de mais trágico existe num conflito em que não há boas escolhas, que é a escolha de Sofia. Uhum. Ou seja, que não sendo um filme de guerra. Que não é um filme de guerra, mas que tem a guerra como, enfim, como fundo e que, na verdade, nos traz esta evidência do que significa a experiência da verdadeira tragédia, que é aquela em que não há uma boa escolha, não há uma boa saída para a experiência vivida. Há um outro filme que eu acho interessante, que é o Black Hawk Down, o Falcão Negro em Perigo, que começa por mostrar, na verdade, que é sobre a guerra civil na Somália, não é? E que começa por mostrar, e sobre a Batalha de Mogadishu, e que começa por mostrar uma população que é vítima, na verdade, de violência e de sofrimento, mas que a certa altura nos leva, nos pode fazer interpretar o enredo como sendo uma representação de uma população que é tão diferente da população dita civilizada que, em certa medida, poderia ser legitimado o confronto, não é? E o conflito naquele contexto. E, portanto, eu acho que os filmes, tanto um como o outro, nos levam, na verdade, a refletir sobre de que forma é que o cinema pode ser, de que forma é que a representação no cinema pode influenciar a cartografia moral que nós desenhamos. Um bocadinho disso que vai ser a propósito justamente da escolha de Sofia. Porque é a escolha de Sofia? A escolha de Sofia precisamente por isto, porque eu acho que a grande dificuldade nas decisões em que há um conflito ético, as grandes dificuldades acontecem quando nós somos confrontados com situações em que não há escolha possível.
A maior parte de nós, felizmente, convive com problemas éticos e não com tragédias. E os problemas éticos têm sempre várias alternativas de escolha e, portanto, é possível nós ponderarmos aquela que poderá ser a mais prudente. Mas a escolha de Sofia traz, no fundo, ou traz consigo a substância daquilo que é a tragédia grega e traz consigo esta visão evidente de que há situações em que, na verdade, não há nenhuma decisão que seja possível tomar perante uma opção que não existe, não é? Que não existe. E o que fazemos nesses casos, José? E o que fazemos nesses casos? Sofremos. Porque não há escolha. Eu, por exemplo, o filme Gattaca, que traz outro tipo de conflitos que não exatamente o conflito da guerra, e que nos permite perceber o que é que significa o avanço científico e tecnológico no microcosmos da decisão dos pais que têm de decidir se vão ou não usar testes genéticos pré-implantatórios por variados motivos. Enfim, a nossa lei é muito clara relativamente à possibilidade de usar esses testes genéticos pré-implantatórios, mas quando Gattaca surgiu era inovador no sentido de promover esta reflexão sobre até que ponto é que a ciência e a tecnologia, na verdade, nos dão soluções e respostas quando nós precisamos de, por exemplo, encontrar, através de um teste genético pré-implantatório, um irmão que seja histocompatível com outro irmão doente. Mas no caso de Gattaca, nós estamos a tomar decisões baseadas numa abordagem eugénica, não é? É uma guerra psicológica. Que é uma guerra psicológica, exatamente. Que é uma guerra psicológica. E é muito interessante porque, aparentemente, a ciência e a tecnologia estão a providenciar respostas para problemas existentes ou criados pela própria ciência e pela própria tecnologia. Mas, enfim, para problemas existentes, vamos partir deste pressuposto, mas simultaneamente podem desaguar em situações de tragédia, que é aquela em que, na verdade, não há nenhuma opção boa, a partir do momento em que se decide fazer o teste, não há nenhuma opção boa para os pais, não é? Mas essa ideia de referir o Gattaca é curioso porque é um filme que surge muito antes do tempo. Aliás, o filme é visionário, exatamente, é visionário. O filme não resulta, foi uma desgraça absoluta em termos de resultado. Porque ninguém compreendia. Que ninguém viu, o filme foi mesmo um flop. E hoje é entendido como um filme que surge antes do tempo. Aliás, eu acho que é daqueles que um dia deste alguém, um destes realizadores novos, vai pegar outra vez na história e vai recriá-la porque tenho um pormenor de intensidade dramática associado à ética, ao conflito interior, à guerra interior das personagens, e que trabalha muito bem nisso. Mas a Susana fazia uma referência curiosa quando refere a escolha de Sofia. Isso é bom para eu pegar aqui numa ideia que acho que é uma das ideias que deve ficar nesta nossa conversa, é que, na verdade, não há um cinema de guerra. Não é um género, por si só, porque é um tema abordado no cinema, porque não tem a mesma lógica da comédia, do filme histórico, do romance, enfim. Porquê? Porque, na verdade, ele tem sido tratado por todos os géneros. No drama, na Escolha de Sofia, porque não é um filme de guerra, é um filme sobre o drama pessoal daquela personagem e que nos levanta múltiplas questões, essencialmente pelo trabalho incrível da Meryl Streep. Mas, se nós pensarmos bem, o cinema de guerra não existindo, pura e simplesmente, porque não existe, ele existe, se quisermos, como bandeira panfletária, publicitária, quase, do que se pretende. E basta, por exemplo, ver os filmes da Leni Riefenstahl, que o Hitler encomendou, para fazer passar a sua mensagem. Aquilo tem guerra, não tem, mas tem um lado bélico muito bem acentuado, muito bem desenvolvido. Mas, por outro lado, a mesma guerra serve, a mesma temática serve para fazer comédia. O Good Morning Vietnam,
o Charlot nas Trincheiras, e montes de filmes que nos fazem rir despregados pelo tema da guerra. Aliás, uma série muito famosa, o MASH, que teve anos e anos na televisão americana, ou então filmes como o Casablanca, que é um filme de ambiente de guerra, de tensão, de espionagem e tal, e que usa a fórmula dramática para explorar um tema de uma maneira muito curiosa, porque, na verdade, os alemães nunca estiveram em Casablanca, ponto. Nunca houve tropas alemãs em Casablanca, portanto, aquilo foi só por uma questão sexy. Casablanca é giro, fica bem na sonoridade e é interessante fazer, até porque a base do argumento tem a ver com Viena, não tem nada a ver, é uma peça de teatro que se passa em Viena. E também reflete uma coisa muito curiosa. Quando nós dizemos, pensamos, se assim, vamos cá pensar em filmes de guerra. Pensámos nos filmes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Mas há muitas guerras que o cinema trabalha muito bem e desenvolve muito bem. Desde logo Black Hawk Down, enfim, há vários, há múltiplos. Isso até me leva a uma questão que discutimos hoje numa conferência inaugural que veio cá Jorge Paixão Costa. Porque é que, na verdade, dois dos filmes que nomeou no início são sobre a guerra do Vietnã. O Oeste Nada Novo é a primeira. Porque é que nós, portugueses, não temos filmes, já devem ter feito essa pergunta várias vezes, eu vou fazer outra vez. Porque é que nós, portugueses, não temos filmes sobre a guerra colonial ou não temos tantos filmes sobre a guerra? É uma pena, porque nós temos um problema complicado. Temos um problema financeiro, porque fazer esses filmes é caro, e depois nós lidamos muito mal com a culpa. Os americanos fazem da culpa um artefacto de show me the money. Onde é que vamos? Ora bem, vamos cá ver. Isto, olha, e os veteranos vão ver os filmes e... Aliás, já estou eu aqui a derivar. Uma vez eu fui fazer uma reportagem ali à Mortosa. E na Mortosa, sabem, na Mortosa, ali perto de Ovar, assim, na Ria, o cemitério da Mortosa, eu fui fazer a reportagem porquê? Porque o cemitério da Mortosa tem para aí 10 ou 15 campas de soldados do Vietnã, que estão lá enterrados, porque eram filhos de imigrantes que foram para a América e optaram por ir, porque na América a tropa é voluntária, portanto eles quiseram ir para o Vietnã e morreram no Vietnã. Uma das pessoas que eu entrevistei, essa estava viva, não estava lá encampada, era o fulano que dizia, quando eu vejo os filmes do Rambo, grande parte daquelas cenas eu vivi, sei que, e vivia ali em Ovar com um subsídio, com uma pensão do governo americano. E eu disse, mas porquê que você foi para a guerra do Vietnã? E o homem dizia, porque se eu lá... a guerra era aquela coisa do herói, vamos à guerra e tal, para longe, não sei o quê. Se eu viesse para cá, ia para a guerra do ultramar. E a daqui não era tão sexy como a de lá. Porque tinha menos armas, tinha menos confusão, tinha menos... E os portugueses tinham muito... Ou seja, muitos daqueles que andaram lá até nem são hispânicos, são... E se nós olharmos para o retrato da guerra do Vietnã, são só americanos puros. O cinema retrata aquilo com americanos puros. E não são de todo, quase, muitos. Ou são segunda geração de italianos, ou são segunda... há ali um lado de mascarar um bocadinho a coisa. E sempre foi um tema, curiosamente, por exemplo, uma coisa engraçada. Os temas da Segunda Guerra Mundial. Ainda a Segunda Guerra estava a decorrer aqui na Europa. Já os americanos estavam a fazer filmes sobre a Segunda Guerra. Há um célebre filme dos anos 30, pago pela Warner Brothers, que era o único estúdio que fazia filmes sobre guerra, porque os outros opunham-se ferozmente, porque não queriam enfurecer o Hitler e não queriam estragar o negócio dos filmes. Se nós fazemos um filme contra ele não deixa passar os filmes nos territórios ocupados. Mas os únicos que contrariavam isso eram os irmãos Warner, porque eram judeus e sabiam das histórias e tinham-lhes contado e tal. Os outros também tinham uns quantos judeus, mas já não eram judeus, já eram segunda geração e terceira geração. E já não... Mas a Warner começou logo a produzir filmes sobre a guerra, ainda a guerra estava a decorrer.
porque tinha percebido também que, tal qual tinha acontecido na Primeira Guerra, era um tema que ajudava a potenciar o patriotismo. A primeira versão do Western nova é americana, não é? Este agora é que é alemão. Este agora é que é alemão. Não, este é o único alemão, há 3. Esta é a terceira versão do mesmo livro. Okay. Há uma de 78, Os 70. feito. Os alemães nunca tinham. Bem, na verdade, o filme é o filme mais caro do cinema europeu até agora. O segundo mais caro. O primeiro é uma ficção científica de Luc Besson, mas custou 40 milhões, acho eu. Mas na verdade aquilo tem uma pandemónio, é um pandemónio de nacionalidades associadas à produção do filme. A malta de direção de fotografia, a malta de design de produção, mas é um filme notável. Portanto, a guerra não é um género por si só, não pode ser, porque é tratada destas maneiras todas, desde o policial à comédia, à promoção do patriotismo, como aconteceu muitas vezes. Por exemplo, grande parte dos... Olha, um caso engraçado, a Batalha de Midway, tem imagens reais, porque a dada altura, quando os americanos decidem entrar na guerra, depois de terem sido atacados em Pearl Harbor, Hollywood manda as suas estrelas, que passam a ser capitães, generais, tenentes-coronéis e tal, com farda e tudo, e vão para... Uns são pilotos, outros são... e o Ford é um dos que vai para o Pacífico filmar e assiste à Batalha de Midway, filma e usa depois... grande parte das filmagens são reais porque ele estava lá a filmar e usou as imagens, que era uma coisa também nova nessa altura. Hoje isso é muito, muito frequente, nem que seja forjado, câmaras aos trambolhões e a fazer de conta que estão a cair e com uma câmara Super 8 a fazer aquelas coisas, os vídeos e tal, mas na altura não era muito, muito frequente. Mas uma das atrações que a temática tem é essa também, é que permite esta multiplicidade de abordagens. Um caso muito recente, fantástico, sobre um filme de guerra, que não sendo, é um drama, esse sim é um drama em que a guerra é o tema central, o Dunkirk, do Chris Nolan. É notável a forma como... E nós olhamos para aquelas histórias e dizemos, isto contava-se em 5 minutos. Resolvia-se, não, e ele faz-nos ali um filme de 2 horas e tal. E isso também é a densidade dramática que se consegue pôr, às vezes, a partir de um tema central. Antes de passar Susana. A Susana, temos realizadoras a fazer filmes de guerra, a Hora Negra? Não há muitas, até porque não há muitas realizadoras. Agora há mais, há cada vez mais, mas não a tratar estes temas. Hoje as realizadoras que se destacam, curiosamente, há muitas realizadoras negras a trabalhar o tema da escravatura ou da segregação racial nos Estados Unidos. Há muitas a trabalhar o tema do feminismo, com dramas muito bem desenvolvidos, mas de guerra não há muitas. Há da Hora Negra, e que eu me lembro, até assim, não me lembro de nenhuma outra grande realizadora a fazer o tema. Não, porque eu já tenho a memória, já foi melhor. Eu estava a ouvir o Mário e estava a pensar que o Agamben, o filósofo, dizia que escreveu que, na verdade, todos os animais só se interessam por imagens enquanto estão enganados e pensam que a imagem é real. E nós, seres humanos, interessamos pela imagem, mesmo sabendo que ela é fictícia, que é irreal, que é imaginação, que é representação. E, portanto, ele conclui: o homem é o único animal que vai ao cinema. Exatamente por este motivo. E pensando no que o Mário disse no início, sobre o ambiente em que se vê um filme, que já não temos salas de cinema, e as salas de cinema são cada vez mais substituídas pelo vídeo à la carte, em casa, e no meio de muitas interrupções. Eu acho que o silêncio das salas de cinema era e é fundamental para nós conseguirmos, na verdade, entrar exatamente, e aproximar-nos. E a tertúlia, falta a tertúlia. E falta a tertúlia. E aproximar-nos. Mas também a maior parte dos filmes hoje não suscitam tertúlia.
Pois, exatamente. O problema é E esse é o segundo ponto, que é, eu parece-me que os filmes sobre conflitos, sejam eles de guerra ou outros, são muito mais eficazes em termos de promoção da reflexão ética junto das gerações mais novas, se tiverem um olhar refratado e se houver uma exploração, no bom sentido, do drama individual e singular, do que se for um acumular de imagens que nós assistimos, como assistimos ao espetáculo das imagens da Guerra Real. E este acumular das imagens da Guerra Real mais não fazem do que nos distanciar totalmente das pessoas que estão, na verdade, a ser vítimas da guerra no local. Ou seja, há cada vez mais uma abordagem da guerra num sentido de guerra limpa, em que tudo se passa à distância e que, portanto, nós adormecemos, não é? Há uma espécie de umas pílulas de adormecimento moral com este acumular de imagens. E por isso é que eu acho que, na verdade, o cinema que explora o drama individual e singular tem mais capacidade de promover este espaço de crítica, porque nos aproxima mais das personagens do que propriamente os filmes com imagens espetaculares de um Apocalipse Now, que teve o seu tempo e que foi muito importante enquanto filme de guerra, mas que acaba por ser, para quem está adormecido, acaba por ser mais do mesmo e sem haver uma distinção entre o que é a imagem real e a imagem ficcionada. Eu, no outro dia, fiquei preocupada quando percebi que, perante as imagens na televisão sobre o terremoto na Turquia, alguns jovens que assistiam às imagens diziam: estas imagens não me fazem sentir nada. Portanto, eu olho para as imagens e não sinto rigorosamente nada. E este efeito de não sentir nada tem a ver precisamente com esse acumular de exposição à imagem, sem um espaço de paragem para refletir sobre o que estamos a ver. E, ao mesmo tempo, sem a capacidade de criarmos um ambiente que nos permita entrarmos dentro do espaço ficcionado e vivermos essa experiência, porque o cinema, como a literatura, é um laboratório de experiência em pensamento. E isso é maravilhoso, porque o Gattaca foi um filme antes do tempo e permitiu a quem entendeu o que lá estava, como o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, permite viver previamente realidades que ainda não estão agora no presente, mas que vão estar. Bem, mas aí, E pensar antes sobre como é que iríamos decidir. Aí íamos começar já a fazer aqui um outro debate que era muito interessante, que tem a ver de que forma é que a imagem nos induz a dependência dessa própria imagem. Sim, sim. E isso acontece, e isso levanta problemas éticos, levanta problemas sociais graves, que têm a ver, aliás, a história como nós hoje encaramos a guerra e aquelas, aliás, as televisões, a forma como as televisões fazem a guerra, é muito de videojogo, é muito de... o repórter aparece com o chapéu, com aquela coisa a dizer press e tal, e às vezes está num sítio completamente resguardado, não precisava estar de chapéu, nem de capacete, nem nada, e estava tudo bem na mesma. Não, mas aquilo aproveita para dar uma atenção mais dramática. Hoje, o facto do videogaming ter uma narrativa própria, ter uma história associada, se repararem, eu não sou videogamer, mas os meus filhos também já nem são tanto, mas de qualquer maneira, a nova geração do videogame, quando arranca o jogo, ele tem um mini-filme que lhe dá o contexto. E a partir daqui ele já vai com a adrenalina para a cena. Epá, e mata 30 mil gajos de uma vez, e depois o outro gajo que está a matar o outro está nos Estados Unidos, e um outro que está em Espanha, isto joga-se online. O que faz com que aquilo é tão brutal, e é tão perigoso para a cabeça de quem vê e se envolve com aquilo. Aliás, como nós sabemos, há dependência do videojogo em muitos a ser estudada, e isso faz com que eu desconfio que muitos daqueles miúdos que vão para as confusões americanas das guerras, que vão lá dar os tiros, aquilo é quase um videojogo para eles. Matar mais 10 ou menos 10 é só corporizar a experiência. Agora, isto não é de agora, e os americanos nunca foram inocentes nestas coisas, e são
Reparem, estamos numa universidade, lembramos certamente, hoje não se ouve tanto isso, porque isso não é tão notícia, não sei porquê, mas não é tão notícia, mas lembram-se que na Coreia do Sul havia miúdos que se atiravam de cima do prédio se não entrassem na faculdade, porque tinham marrado, tinham estudado, tinham desenvolvido e tal. Portanto, o jogo de competição que hoje a sociedade impõe faz com que as pessoas passem para o outro lado do real. E isso faz... Mas agora, os americanos foram quem começou isto muito bem. As pessoas não... Ou melhor, sabem, se investigarem, é fácil encontrar muita informação sobre isso. Reparem, em 1910 não havia televisão. Não havia forma de vermos as notícias. As notícias eram os jornais do cinema. Ou seja, havia um telejornal ou um noticiário de imagens do mundo no início de cada filme. Sabe-se hoje que a Guerra Civil Mexicana foi patrocinada pelos produtores de Hollywood, que incentivavam, iam para lá, tinham lá repórteres para fazer imagens, para que nos Estados Unidos vissem aquilo no cinema, e sabe-se que muitas das ações foram quase forjadas para ficar bem na imagem. E era uma guerra mesmo onde morriam pessoas e onde estava uma confusão latente. Eu acho que o cinema, nesse aspecto, tem evoluído muito bem, com muitos filmes, mas também não podemos esquecer que, aliás, é uma coisa engraçada, a nossa geração, eu sou um bocadinho mais velho, mas a nossa geração, lembramos como é que foi o período Reagan e a promoção que ele fez dos heróis americanos. O Rambo, o Chuck Norris, com o Desaparecido em Combate, o Ranger do Texas, aquelas coisas todas que fazia para a televisão ou para... Antes, até esta altura, até ao início, até ao período dos anos 60, 70, a televisão, como não tinha evolução tecnológica tão forte que lhe permitisse fazer este tipo de cenas, o que era? Era o Bonanza, o Daniel Boone, eram os heróis. Eles criavam os heróis de outra maneira, com outra intensidade muito mais manhosa, porque aquilo era tudo indoor. Era tudo dentro de estúdio, as planícies... Aliás, é uma coisa engraçada, vocês não se lembram, mas quando chegarem em casa perguntem aos vossos pais. O Bonanza foi uma das séries mais longas tinha uma regra de conflito, tinha uma fórmula que era replicada para todos os episódios e aquilo era tudo indoor, era tudo feito dentro de estúdio. A planície à volta, era cenários pintados e tal, porque não havia forma. E porque é que o Bonanza foi feito e durou tantos anos? Querem saber? Portanto, há sempre uma razão associada às coisas. E tirando uns malucos que fazem uns filmes, o Glorious Bastards, por exemplo, que é um filme incrível sobre a guerra, e outros, muitos que podíamos aqui se referir, mas é assim uns malucos que saem fora do contexto, porque os outros seguem a regra e a fórmula. O Bonanza só foi criado para a televisão nos anos 50, era pago pelo produtor, pela fábrica de televisores a cores. Foi a primeira série filmada a cores para a televisão e era patrocinada pela marca de televisores para vender televisores. E a malta comprava a televisão para poder ver Bonanza a cores, que era o único programa que havia. E vai-se a perceber, eram os senhores que vendiam a televisão que queriam que aquilo fosse a cores, porque era preciso vender a televisão a cores. Portanto, muitas vezes Hollywood tem esse lado. O Rambo cumpriu uma obrigação do Reagan para criar heróis, para criar um herói. E é curioso que hoje os miúdos, vocês, não são vocês certamente, mas há quase como uma atitude de culto perante o Rambo, que para nós era um canastrão da pior espécie, não interessava ver aquele, ele matava 10 gajos de cada vez, mas, no entanto, ele cumpriu um objetivo e é interessante estarmos a ver o ressurgimento daquela como figura de culto. Ele está com uma atitude, outra vez, os miúdos, este herói, do caraças. Aquilo é tudo irreal, não faz sentido, mas obedecia a uma regra. Portanto,
por um lado, a guerra serve para exacerbar o patriotismo, serve para fazer uma mensagem e para implantar na cabeça das audiências um modelo. Porque o que é que são esses filmes de guerra de outro tempo hoje? São os filmes de super-heróis, que levam ao limite essa fórmula, porque tecnologicamente hoje é possível fazer coisas incríveis com a imagem. Ao ponto de, aliás, eu como espectador de cinema e como apaixonado de cinema, já não consigo ver filmes de super-heróis. E desisti de ver quando percebi que a Marvel tinha tido uma fórmula, quando aquilo acabou tudo, não sei se se lembram os mais novos que são seguidores, quando acabou a primeira temporada dos heróis todos da Marvel, eu disse, isto agora acabou. E veio o senhor da Marvel e disse, não acabou. Eu nunca disse nada, mas há 15 anos eu concebi uma fórmula para estourar 30. Portanto, nós agora vamos começar com a segunda temporada do... E nós ficamos assim, então fui enganado. Ele tinha isto na cabeça e enganou-me. Deu-me, ou seja, ele deu-me um chocolate, mas o chocolate tinha cocaína. E é verdade, e há uma adição constante. E os filmes de guerra, na sua maioria, têm esse lado, aquela guerra corriqueira, de pancadaria, pipocas e vamos embora. E depois há os outros, estes que nós estamos aqui a falar, que têm uma reflexão ética, têm uma consciencialização sobre o teor da guerra, que isso é muito importante, e os americanos nessas coisas têm o que têm de bom, o que têm de mau eles também têm de bom. Como é uma sociedade que se move pelo negócio, e tem um modelo social de show me the money, ok, vamos embora, resulta, bora, pagou, siga, eles, quando acontece isso, eles fazem render o peixe, replicam e não se importam que venham dizer mal deles. Está bem, não faz mal, mas dá dinheiro. Ok, porreiro, siga. E isso acontece muito com a temática no drama. Era preferível chamarmos drama a este caldeirão que mete os filmes de guerra e os dramas e as escolhas de Sofias e outros que tais. Agora, se quisermos, o Apocalipse Now não é um filme só pelo que se vê, é um filme pelo que se sente. Exatamente. Pelo que nos implanta de pensamento, mesmo no subconsciente. Porque se quisermos um filme de guerra muito bem feito e de consciência, mas não tem esse lado do implante que o Coppola tem, é ver o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, que é brutal. Aquela cena inicial é de ficar assim, mas como é que eles fizeram isto? Como é que conseguiram fazer isto? Como é que conseguiram? Aquilo tem 12 minutos, eles demoraram 3 meses a fazer. Mas essa questão do tempo eu acho que é muito interessante, porque, na verdade, parece-me que a grande diferença entre as imagens descartáveis dos mídia e as imagens descartáveis dos videojogos e boa arte e bom cinema ou boa literatura é que, na verdade, nós precisamos de consumir tempo para entrar na história e para a seguir. E essa experiência do tempo, essa experiência do passado, do presente e do futuro é essencial para a reflexão ética. Sem esta ligação, não é possível refletir. Mas isso levanta uma outra questão que eu acho que nós temos que estar predispostos a. E o predisposto a engloba ter feito um caminho até. Eu vou-vos contar uma história muito engraçada que se passou passou-se aqui no Porto, a seguir ao 25 de Abril. Eu era muito miúdo, tinha 12 anos na altura, portanto não tenho esta vivência, mas quem me contou foi o protagonista, que hoje terá 68, 70 anos, para aí. Portanto, devia ter 60, deve ter 68, 69. É uma figura pública, não vou dizer o nome só por uma questão de respeito por ela. Então, a malta toda encontrava-se no Piolho. Andavam todos ali na Faculdade de Letras, na Faculdade de Ciências, na reitoria agora, na Praça dos Leões. O Piolho era o centro. O hospital, o Santo António, era o centro onde eles se encontravam. E isto explica a cena, aliás, é um bom exemplo daquilo que estávamos aqui a dizer, de se cultivar para, de se, mesmo que não, ter disposição para e ter alguém com quem discutir a seguir, que é uma coisa muito importante nestes processos. Então, há uma história muito engraçada, como os mais novos não sabem,
que é, até o 25 de Abril, grande parte dos grandes filmes do mundo, para já, os filmes chegavam sempre aqui atrasados, meio ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós hoje temos estreias simultâneas com a América em Portugal. E eram os que podiam chegar, porque eles tinham que passar pela censura e a maior parte era chumbado. Não, filmes como os Bergman não passavam, filmes como, a Laranja Mecânica de Kubrick teve N anos, até só em 78 é que passou, muitos filmes que eram proibidos. Ou seja, a malta via aqueles filmes redondinhos disponíveis. Aliás, é muito engraçado quando nós hoje dizemos, os mais velhos, cinema português, patas cantigas, aquilo é cinema muito mau. Porque é que é interessante? Os atores, eles eram tão bons a fazer aquelas charadas, porque eles tinham uma experiência muito grande da revista. E aquilo saía-lhes muito bem, saía-lhes à primeira. Beatriz Costa, o António Silva e tal, não sei o que, aquilo reagia. Agora, aquilo era indoor, era tudo estúdio, fechado, e a cultivar um Portugal que se pretendia que funcionasse. Eu depois termino a contar outra história. Bem, mas então, no 25 de Abril, filmes proibidos, inclusive alguns de guerra, porque a PIDE não deixava, porque se calhar fazia mal por causa da guerra do ultramar, e então é melhor não deixar ver. E vem o 25 de Abril, passa a saber, poderes ver tudo. Estavam uns alunos universitários no Piolho, um deles, aliás, é engraçado que a maior parte deles tiveram um processo revolucionário, chegaram a ser comunistas, depois foram ali centralistas, alguns hoje são do PSD ou até pior, mais à direita. Na comparação, é uma coisa engraçada, o que quer dizer que as pessoas também evoluem ou desevoluem, conforme a perspectiva. E então, o Cineclube do Porto, que era ali na esquina do São João, perto do Palácio, estava a passar os filmes que tinham sido proibidos. Acho que era um Bergman. E os gajos estavam lá numa acesa discussão entre a política e a cultura sobre um filme que estava a passar no Cineclube. Um deles, o tal, figura pública portuguesa e intelectual, estava a dizer, sabes que eu fui, porque já tinha ido ao estrangeiro, era uma pessoa com uma abrangência de visão muito diferente, estava a dizer aos colegas, temos que ir, vocês têm que ir ver o filme do Bergman, o Cineclube está a passar, é do caraças, é um filme, preto e branco, mas uma coisa do outro. Bem, lá, tens que ir, vamos para amanhã discutirmos o filme, é importante e tal. Então, o desgraçado lá foi, e ele disse, eu já vi 2 vezes, mas eu fico à tua espera para nós depois conversarmos, Então lá foi ver o filme à hora de Cineclube, acaba o filme, o homem sai, está o amigo à espera. Que tal, gostaste? É um filme do caraças, não é? E diz o amigo, eu gostei, mas vi-me lixado para gostar. Ou seja, é preciso ter a tal predisposição para... E hoje ninguém tem essa predisposição. Ninguém tem a vontade de esmiuçar a temática de um filme, perceber o que é que se passa e tal. Ontem... Mas só uma pequena sim, coisa claro, a propósito disso, que é, podem não ter essa predisposição nem essa vontade, mas quando há conflitos vivenciados pela própria pessoa, é muito mais fácil trazê-los para cima da mesa e conversar sobre eles através de uma experiência ou outra. Claro. Do que diretamente, não é? Até por criando pontos e analogias com... E, portanto, por esse lado, eu acho que, na verdade, o cinema, os super-heróis, também nos permitem consciencializar-nos sobre... Não, aliás, os super-heróis é uma ferramenta brutal que a América tem para gerir essa... Aliás, já foi assim quando eles foram criados nos anos 30 na banda desenhada e é hoje como modelo de... se nós lhes perguntarmos, isto é intencional? Não, pelo amor de Deus, não, é. Claro que é. É óbvio, é. Claro que é. Mas isso, são os tempos que correm. Sim, mas até é bom. Nós, se calhar, é que somos velhos. Também nos permite. Não é? Nós, se calhar, é que dizemos, mas eu não era assim, isto não era assim, não tinha graça, antigamente não era desta maneira. E hoje... eu não sei quando, mas daqui a 1 mês ou 2 deve estar aí um filme sobre a guerra da Ucrânia. Sim. Mas também, há aqui outra questão que eu acho que é importante, estamos quase a terminar, que é muito importante, Susana.
isto é como aos livros de receitas da culinária. É que nós podemos chamar bacalhau com não sei o quê, com bacalhau não sei quantos, bacalhau à Braga, bacalhau a não sei o quê. Aquilo é bacalhau frito com cebola em cima, ponto. E no cinema há muito isso. Quando aparece um desviante e que nos encanta, nós temos tendência, nós que gostamos de cinema, ficamos ali a digerir aquilo e a tentar encontrar as coisinhas, as peças soltas que ele lá deixa. Mas a maior parte das coisas são rotineiras. E isso tem a ver com o modelo atual de fazer as coisas, de comunicar, o modelo atual de escrever, o modelo atual. Por exemplo, nós antigamente dizíamos, a nossa geração, os meus pais, diziam que, um clássico da literatura. Não, cinema, nem pensar, não faz jus àquilo, era o que faltava. E é verdade, porque o clássico está escrito para ser visto, não para ser mostrado, para ser sentido, que é diferente de ver e mostrar. E os clássicos foram escritos numa altura em que não havia cinema. Foram escritos para o leitor entrar pelo filme dentro sem estar a ver nada, para sentir as coisas e tal. Hoje, mais do que nunca, se escreve com imagem. Qualquer livro que nós hoje lemos de um autor atual, dos populares, é um filme. Está lá escrito, é um guião. Agora, também é verdade que, e eu já tive essa, eu questiono muito, eu sou muito curioso, e há duas histórias engraçadas. Ontem estava numa reunião, estamos a desviar um bocadinho do tema, mas é importante que vamos chegar lá também ao mesmo sítio. Estava numa reunião sobre a possibilidade de fazer um filme em Portugal com americanos, e que não sei o quê, patati, tatatá, no Douro. Que era importante, o Douro e tal, não sei o quê. E o senhor americano que estava, era uma reunião em Zoom, disse uma cena muito engraçada, que eu disse, engraçado, olha que gosto. Diz, isto é assim, se arranjar 2 ou 3 milhões, a malta arranja maneira de levar um ator e tal, e fazemos uma coisa. E o ideal era que fosse uma comédia romântica. E eu pensar assim, tens razão, se for uma comédia romântica bem escrita, vende barcos e tudo, aquilo na boa. E ele diz, mas se conseguisse, se vocês conseguirem arranjar os 2 milhões, nós em 3 semanas pomos aí meio dúzia de guiões, vocês só escolhem aquilo, depois só se muda o sítio. É tipo um chat GPT? Ora bem, qual é o problema disto? À medida. Eu tenho participado numa coisa que se chama European Writers Club, em que estão guionistas, eu não estou lá como guionista, não estou em formação, estou a representar a RTP. Mas participo nas formações e divirto-me imenso porque sou curioso e estou a ver aquilo e lá os formadores, que são americanos, ingleses, dinamarqueses e tal, aquilo junto às 12 televisões de serviço público europeias e cada uma tem um representante, um guionista associado. Lá está a história da guerra do ultramar. Eu acho que há um dia que vai acontecer. Só porque é que não acontece? Porque não há dinheiro para aquilo. Não há, para fazer pobrezinho é melhor não fazer, porque aquilo exige muita coisa. E então, estou lá nas formações e às vezes fico a pensar assim, isto é demasiado fórmula. Eu disse, à página 30 tem que acontecer isto, à página 45 tem que acontecer aquilo, e vai não sei o quê, isto funciona assim e direitinho. E eu pensar assim, um escritor, quando escreve um grande livro, não obedece a regra nenhuma destas que está aqui. Agora, como envolve 3, 4, 5, 10, 20, 30 milhões, aquilo tem que estar de acordo com a receita do livro de Pantagruel do cinema. Porque senão vai torrar se tiver mais de 5 minutos no forno. A personagem vai azedar. Não funciona. Agora, às vezes, há uns que funcionam. Os filmes de Paul Thomas Anderson, por exemplo, são de uma densidade narrativa incrível. Eu questiono-me assim, os americanos percebem aquilo? Não percebem. A maior parte não percebe, não topa. Mas também não vão ver os filmes dele. Olha, um exemplo, eu hoje de manhã estava a preparar o programa dos Oscars e estava a comparar as receitas. Os Fabelman, do Spielberg, é um filme incrível. É uma declaração de amor ao cinema. E de alguém que não se importa de expor os podres familiares aos outros
muito bem contado. O filme custou 40 milhões, até hoje rendeu 30. Ou seja, vai ser um flop daqueles, dos maiores da carreira de Spielberg. E porquê? E, no entanto, outros que lá estão têm 10 vezes o custo. Isto é um problema social e global. Mas eu também acredito que é preciso expor as pessoas, em geral, a boa arte e não assumir e não partir do princípio de que provavelmente não vão compreender e, portanto, é mais fácil fazer uma arte pré-definida. Susana, mas isso aí ninguém pode ir sozinho. Pois não. Tem que se levar alguém connosco para poder discutir. Pois não, porque eu acho que o cinema... Pois, mas é verdade, porque o cinema bom transcende as dicotomias, os binómios... E também não se pode, um gajo que aprendeu a andar de triciclo, não pode dizer, amanhã vamos escrever na volta a Portugal. Não, senão depois vê-se lixado para gostar. Portanto, tem que ser um processo. Isto tem que ser um processo, tem que ser uma coisa que vai demorar o seu tempo. Não, mas o que eu acho que, só para terminar a minha parte, eu acho que, e a ideia era falar de guerra, mas abrimos aqui um bocadinho o leque, que acho que isso é importante, mas se de alguma maneira... não estou a falar para os mais velhos, que burro velho não ganha caminho, mas dos mais novos que cá estão, nós tivermos ajudado aqueles, olha, aquele gajo falou daquele filme do Oeste Nada de Novo, deixa-me aqui roubar à internet o filme e vocês vão ver, só para uma curiosidade, vocês já viram o Oeste Nada de Novo na Netflix? Bem, então vão ver o original dos anos 30, que não é igual, o romance é o mesmo, aquilo não é um remake do filme dos anos 30, é uma reinterpretação do mesmo livro. Tem uma das cenas mais bonitas que alguma vez foi filmada num filme de guerra, apesar de não haver filmes de guerra, como disse, que é a cena da borboleta. A cena da borboleta do filme original, fiquem com essa ideia, vão procurar o filme e já ganharam o dia, e nós também, porque já conseguimos arranjar mais clientes. Sandra, terminamos ou temos tempo de... Ok, então, na verdade, se alguém quiser intervir, a professora Sandra deixa, na verdade. Não é censura. Eu gostava de fazer uma pergunta que não é bem relacionada com o cinema, mas é com séries televisivas, não é? E a minha questão é se não há algumas que, pelo excesso de horror, hoje há uma espécie de um fascínio pelas distopias. Uma cultura do horror. Não é? A cultura do horror, por um lado, e distopias, sobretudo. Não é? E qual é depois o efeito que isso eventualmente poderá ter quando se olha para imagens da realidade? Eu vou dar um exemplo um tanto caricato, mas que pode ser a pessoa ver uma cena de guerra e pensar, isto é mau, mas o Walking Dead é muito pior. Por exemplo, isso é uma questão. E depois há uma que não tem nada a ver com isto, mas que é... há aqui uma outra arte que o cinema envolve, penso eu, que é a música, e é muito importante. E eu, quando foi perguntado qual era o filme de guerra, os dois, eu pensei, somos da mesma geração, e eu pensei, vai dizer um deles vai ser o Apocalipse Now. E a música dos Doors, logo de entrada... Mas há uma coisa muito engraçada do Apocalipse Now, é que aquela cena inicial onde toca a música dos Doors, nem sequer estava pensada, aquilo são as pontas do filme das cenas do incêndio. Eles depois a montar aquilo, isto é por isso que a câmara treme muito e tal, que são as pontas. E depois o John Milius, que era um dos argumentistas parceiro do Coppola, que disse, os Doors, porque os Doors na altura era o que estava a dar, né? Vinha daquele período. O que é curioso também repararmos, em relação ao Scorsese, e eu já chego ao Walking Dead, que é que, reparem, o núcleo central do Coppola, eu estou sempre com o Scorsese, daquele grupo de realizadores, é o George Lucas, que ele tinha conhecido na faculdade. O Coppola é mais velho do que ele, 8 anos. Portanto, o Coppola estava a sair da faculdade, o George Lucas estava a entrar. E fez uma sociedade com ele, as Utrope Studios. O John Milius, uma série deles que se juntam e da forma como depois aquilo explode e projeta um para cada lado e em estilos completamente diferentes.
Em relação à história dessa interpretação das imagens que nos baralham a realidade, isso começa com a história que eu falei dos videojogos. Os videojogos legitimam a explosão de sangue, tiros na cabeça, e tudo aquilo. Há quase como o vidro que a tela tem à nossa frente da televisão protege-nos do espichar do sangue. E isso é uma imagem. Foram criadas para isso. Aliás, às vezes até o sangue fica colado ao vidro do ecrã, como quer dizer, pá, tu estás bem, isto não passa daqui, estás à vontade. E isso é o caminho que a coisa está a seguir. Agora, a realidade virtual é cada vez mais realidade. E mais próxima. As pessoas hoje não sabem. A nossa geração, há 20 anos atrás, começámos a ver os ecrãs 16:9. Que cena engraçada, parece televisão, parece cinema e tal. E de plasma. E depois já, de repente, os televisões HD. HD e tal. Depois há as 2K, que é 2 vezes o HD. Hoje vendem-se televisões a 300 paus, 4K, que é 4 vezes o HD. Se vocês forem a Nova Iorque, a Times Square, um daqueles ecrãs gigantes que está pendurado num prédio tem 10K. É 10 vezes a qualidade do HD. Os filmes hoje fazem-se com cenários virtuais de ecrã. Tem tanta definição, que tudo aquilo só tem que pôr terra no chão. O resto faz tudo o que se quiser no cenário. Não é preciso construir casas, não é preciso... Agora, não é a mesma coisa. É diferente vermos o Lawrence da Arábia com 50 mil pessoas a correr de um lado para o outro do que ver o Senhor dos Anéis com 120 mil de plástico, digital. Não é a mesma coisa. Mesmo assim, o exemplo até não é mau, porque o Senhor dos Anéis cumpre bem o princípio. Boa tarde, chamo-me Vítor Teixeira. Eu acho que gostei muito desta mesa redonda. Tenho muitos aspectos até que poderia aflorar. Só para uma pequena ideia, o tal cinema de qualidade e o cinema reflexivo faz-me lembrar aqueles programas do Vasco Granja. Os Coniacs. Durante aquelas meias horas estávamos à espera, durante 25 minutos, pelo That's All Folks, não é? Pelo Bugs Bunny, etc. E ele, durante 25 minutos... um realizador checo, um amigo búlgaro, um realizador da Roménia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Vítor. Não tente ver outra vez. Não, mas havia... Sabe que assim, os filmes da nossa vida... filmes na nossa vida, porque fomos com a namorada ao cinema, namorada da altura, ou porque fomos todos juntos com os amigos. E há uma série de filmes... que é melhor guardar aquilo como está lá, quietinho, dentro do álbum, porque já me aconteceu mas havia uma pedagogia clara, não é? Além de uma questão ideológica, não interessa, mas para não achar um filme lixado de se gostar, era um bocado uma espécie havia uma contextualização. Exatamente, Vasco Granja, exatamente. Olá meus amiguinhos, tem aqui um filme que vocês têm que reparar no pormenor do não sei o quê. E depois dava-nos aquela lagrimazinha no fim, pronto. Eu sei que a maior parte está à espera, não é, do That's All Folks, do Bugs Bunny, etc. Mas só rapidamente, o cinema e o cinema em relação ao Vietnã. Eu há pouco tempo estive no Vietnã e confesso que uma das aprendizagens que retirei foi precisamente da importância que o cinema tem, e principalmente nos Estados Unidos, do ponto de vista de uma psicanálise coletiva e de uma catarse, porque grande parte dos turistas que eu vi em lugares sensíveis são americanos. São filhos, netos... Alguém que andou lá. Sim, perfeitamente, exatamente. E que têm uma relação com a história, com aquilo que se passou, muito, digamos, pedagógica, querem aprender. E essencialmente que o cinema lhes mostrou. E o cinema explicou. É um bocado também, por exemplo, e só para rematar, que não quero roubar tempo, mas há um filme de guerra que eu considero bastante, que é um filme mais difícil, porque de um teatro de guerra, que foi a Guerra do Pacífico, do ponto de vista, portanto, contra o Japão, as cartas de Iwo Jima, na perspectiva do japonês, feita pelo Clint Eastwood. Mas tem as duas versões. E tem as bandeiras dos nossos pais, etc. Mas a parte das cartas de Iwo Jima
tem um retrato de uma guerra que é um bocado uma desconstrução do mito heroico americano e de uma das batalhas, Iwo Jima, que é de facto, em escala, uma perfeita carnificina em relação aos americanos. E é muito importante e interessante a forma como o cinema tem de reabilitar, como disse há pouco, o Rambo e a reabilitação dos veteranos, que o Reagan pretende impor também um pouco para superar o mito do junkie e aquela célebre frase do Stallone: e eu no Vietnã conduzia máquinas que valiam milhões de dólares e agora não posso sequer guardar carros num parque. Ele pouco mais diz isso que no filme, pronto, mas é interessante também o poder que o cinema tem, de facto. Sabe que isso, eu acho que a questão aqui de fundo, nessa análise que está a fazer, não tem a ver só com o cinema, é o audiovisual, porque hoje mistura-se, hoje não se pode dizer, epá, há cinema, aliás, isto é a velha outra discussão, que nós ficámos aqui mais umas horas, que tem a ver o que é um multiplex e o que é um cinema. Uma coisa é irmos ao multiplex e comer pipocas, não sei o quê. Epá, o que é que vamos ver? Olha, vamos ver este. Não, vamos ver aquele. Não, aquela atitude de ir ao cinema para ver aquele filme é completamente diferente. Não? E isso vai ser um dos caminhos possíveis. E é a cantar-se da guerra colonial portuguesa, vai ser muito diferente e difícil até, de certa forma. Pois vai. Epá, mas nós temos tido documentários incríveis na televisão sobre a guerra, que todos aqueles dá para fazer grandes filmes. Grandes filmes. Ainda por cima, nós já temos uma relação com as ex-colónias que nos permite ir lá fazer um filme e tudo. Exatamente, a Costa Exatamente, por exemplo. É. Ah, Mas sabe qual é o problema? O problema é que depois, produção. qual é um dos problemas do nosso cinema? Peço desculpa, Susana, estou a monopolizar. Um dos grandes problemas do nosso cinema é que quem faz cinema, tirando a malta mais nova que está a fazer coisas incríveis, porque não tem dinheiro e tem que inventar e tem que criar e tem que andar sempre ali a dar a volta ao autocarro, nós durante muitos, muitos anos, o nosso cinema era marcado por uma idiosincrasia permanente. O argumentista, o realizador tem que escrever o seu próprio argumento. Não tem nada, quer dizer, tem o quê? Não tem nada. Ele tem que realizar bem o filme e, se possível, pedir ajuda ao outro para ajudar a escrever com ele. Ele até pode ajudar a escrever, mas tem que ser alguém, ou então escreve a main story e depois alguém que saiba só fazer aquilo, faz aquilo. E esse complexo está a vir. Por exemplo, um dos problemas e eu acho que pode ser no futuro, pode ser a nossa salvação para o audiovisual, é cada vez mais nós coproduzirmos coisas. Até, ainda por cima, nós estamos com a sorte danada que as Netflix desta vida, as HBOs, hoje aceitam muito bem que se fale outras línguas nas séries, coisa que não acontecia até há 10, 15 anos atrás. Aliás, há uma personagem, o Spencer Tracy, tem um filme, agora não me lembro do título, em que ele faz de pescador português, é o Manuel. E o Manuel, a dada altura, canta em português. Ninguém percebe nada daquilo. Mas o que é engraçado é que houve um fervor patriótico na altura que o filme estreou, nos anos 40, e todas, uma personagem português, a cantar em português, ninguém percebeu. E tal, arranjaram maneira de mandar o Salazar mandou fazer uma coisa, mandaram para o Spencer Tracy, deve ter posto aquilo a calçar portas ou coisa assim do género. Ou seja, nós temos essa possibilidade. Eu acho que a ponte que nós podemos fazer, por exemplo, com a Espanha, vocês veem o exemplo da Dinamarca, por exemplo, que faz, a Noruega, que tem uma produção de cinema constante, muita panca, mas eles também são pancados, não é? Eles é confusão, é ficar à noite, é amanhecer às 10 da manhã e ficar à noite às 3, aquilo faz mal a qualquer um. Então os filmes deles são sempre assim muito densos, muito psicopata, muito depressão. Mas fazem muito bem. Os filmes da Guerra Civil Espanhola também já há muitos, há vários. Há muitos, os espanhóis fazem muito. Mas porque o problema é que é uma ferida que ainda está mal resolvida na sociedade. Mas o nosso problema não é um problema de ferida. O nosso problema é porque não era dinheiro, porque as histórias eram fantásticas. Inês, para terminar, diga. Eu só ia fazer a pergunta, já que se tocou aqui várias vezes, Mais alto, Inês. na dessensitivização que nós sofremos ao estar
disse que esta guerra na Ucrânia é a primeira guerra real do século XXI, no conceito em que nós conseguimos ver os momentos que estão a acontecer lá imediatamente, estão no nosso ecrã, nós consumimos-los, não são diferentes dos videojogos, não são diferentes dos filmes sobre super-heróis. A minha pergunta é, como é que nós, hoje em dia, fazemos cinema que toque, que levante essa ansiedade moral, quando estamos a falar para um público que não consegue sentir nada, mesmo quando tem as imagens mais reais possíveis de milhares de pessoas mortas, por exemplo, como falou, no sismo da Turquia. Eu tenho que admitir, até eu, que tento pôr-me dentro dessa ansiedade social e tentar criá-la, não é? Senti-la, perceber, ir para lá das imagens, não sinto esse choque imediato. E sinto que foi porque eu vivi uma vida inteira rodeado de imagens, muitas delas chocantes, e muitas vezes mesmo em criança não conseguia distinguir o que era real e o que não era real. O Iron Man, saiu em 2004, acho eu tinha 6 ou 7 anos, eu não sabia que aquilo era efeitos especiais, quem estava morto, quem não estava morto, ou seja, se eu vir hoje em dia umas imagens de guerra, são tão absolutamente parecidas que eu não tenho já a capacidade de distinguir e de sentir o choque. Ou seja, como é que se faz cinema hoje em dia que levante esse choque, por exemplo, da guerra da Ucrânia, porque o que eu sinto é que nós até chegamos a um ponto que vai para lá do choque. Se hoje em dia tentassem fazer um filme imediatamente sobre a guerra na Ucrânia, até sentimos que ela está a ser explorada, quase nem conseguimos olhar. Se alguém tentasse fazer um filme hoje em dia sobre a guerra na Ucrânia imediatamente, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, enquanto ela estava a decorrer, filmes a serem feitos sobre ela, nós sentíamos que ela estava a ser explorada e não conseguíamos sentir aquela sensação de conexão humana, porque iríamos sentir que era mais um conteúdo, certo? Conteúdo e não cinema. Diris, isso que disse é verdade. Eu já passo a palavra à Susana, mas na verdade, há bocado, quando aqui numa conferência que se passou um documentário sobre a Índia, que era os casos que se atirava ácido às mulheres, há 5 ocorrências semanais disso. Quando esse documentário passou e que se mostravam as senhoras, portanto, com a cara, houve um silêncio sepulcral aqui penso que não havia sequer pessoas a olhar para os telemóveis, percebe? Portanto, não sei, pode ser por isso, Susana, não sei. Não, eu estava a ouvir e estava a pensar que talvez a diferença, por um lado, o que acabou de dizer remete para a importância, para a grande importância daquilo que o Mário Augusto também referiu, que é nós criarmos espaços de paragem e de reflexão em conjunto, porque as imagens que são torpedeadas diariamente são uma avalanche e não há espaço para parar e para criar a proximidade necessária que permite essa reflexão. Isso por um lado. Por outro lado, provavelmente, o que pode motivar uma reação diferente é um tipo de narrativa diferente daquela que nós estamos habituados a ver todos os dias nas notícias, com um conjunto de imagens que são passadas. Agora, os jornalistas já dizem, as imagens que vamos ver podem criar impacto nas pessoas mais sensíveis. Não o fazem por uma questão de ética, fazem uma questão de atração. De atração, exatamente. De uma maquilhagem. A mesma coisa que, Susana, é isso mesmo. Mas talvez por aí. Não, mas isso mesmo que a Susana está a dizer, por exemplo, uma coisa que me chocou imenso há pouco tempo, na história do terremoto na Turquia, era aquela imagem da criança a sair dos escombros morta, em que, e depois ainda por cima são uns puritanos da treta que punham desfocada a cabeça. O resto víamos sangue por todo lado, a criança lá toda morta, e aquilo passou até a exaustão. Não era preciso passar tanto. Ou seja, isso a médio e longo prazo está a criar espectadores insensíveis. Sim, mas eu acho que a resposta vai ser fazer arte, cinema, agora falando do cinema, porque tem a imagem, e é a imagem que desensibiliza e cria este adormecimento, é criar, na verdade, uma forma de representação que seja mais refratada, que haja um olhar refratado, que não seja um olhar tão direto. Por exemplo, eu lembro um filme que não é propriamente especial, mas que causa talvez um impacto diferente em quem o vê, e que não tem esse impacto quando vê imagens de violência pura e dura,
É o filme do rapaz de pijama às riscas. Exatamente. E, na verdade, nós conseguimos olhar para um cenário histórico que foi retratado ad infinito e conseguimos olhar para ele através do olhar de um rapaz de 9 anos. E a aproximação que se faz àquele cenário através desse olhar... E é um filme simples. E é um filme simples. Exatamente. Simples, mas que consegue, na verdade, criar essa aproximação. Há um Eu outro, não sei se Susana, por aí há pode um haver- outro com a mesma força e pela simplicidade tem a mesma força, que é com a Kate Winslet, A Leitora. A leitora, ui, sim, sim. Aliás, A Leitora é um bom exemplo Sim, daquilo sim, que eu dizia sobre os livros. A Leitora é o melhor exemplo de um livro que não foi escrito para fazer um filme e nós vemos o filme e vemos o livro, eles são iguaizinhos. É uma verdade. coisa impressionante. Ao contrário de outros, é verdade. É verdade. Muito bem, resta-me então agradecer à Eu só vou professora- dizer uma coisa, rápida. Não, é muito rápido porque acho que é obrigatório. Até porque para nós que estamos aqui para não darmos o tempo perdido, principalmente aos mais novos, experimentem ver qualquer um dos filmes que nós falamos aqui, mas com olhos de ver. Vocês vão descobrir coisas que na altura, se calhar muitos não viram o Apocalipse Now, por exemplo. Experimentem ver o Apocalipse Now com olhos de ver. Ficar ali a ver e aqueles pormenorzinhos que nós aqui já... Ei, pá, tem razão. Ou A Escolha de Sofia, que é um filme completamente esquecido. O Gattaca é difícil porque o filme está completamente tá. abandonado. Mas, principalmente estes dois. Ou então, já que viram A Oeste Nada de Novo, vão vasculhar no streaming pirata A Oeste Nada de Novo de 1930. 30 e qualquer coisa. Mas vejam com olhos de ver. Façam esse exercício. Vejam-se lixados para gostar. Muito bem, terminamos então a sessão. Agradeço muito ao Mário Augusto e à Susana terem estado cá hoje connosco e a todos os presentes. Muito obrigado.